Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Sejam bem-vindas a mais um episódio do TPM Essência Integrativa. Eu sou Vanessa Evangelista, mentora de nutricionistas e nutricionista integrativa. E aqui é um espaço para a gente falar sobre saúde, bem-estar, estilo de vida e longevidade. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha. E no final, não esquece de deixar um comentário, deixar suas perguntas, suas dúvidas. A gente vai adorar conversar com você. E hoje eu tô aqui com uma convidada. Ela é consultora de clínicas e spas, pioneira e referência em estética natural do Brasil, criadora do licenciamento AIVU, não sei se é assim que pronuncia, depois eu vou perguntar, habilitação em terapias naturais exclusivas e patrocinadora do TPM Essência Integrativa. Sueli Campagnola, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ban. Eu pronunciei certo? Certo. AIVU. É isso mesmo? Tá certinho. O que significa AIVU? AIVU, em Tupi-Guarani, é sopro de vida. Ai, gente, vocês então vão amar essa entrevista. Fala-se AIVU de uma forma muito suave, que é para você gostoso. assoprar mesmo, renovo e vida. Ô, Su, e como que surgiu essa vontade de trabalhar com o natural, com a cosmetologia natural? E conta um pouquinho pra gente, claro, da sua trajetória, pra gente te conhecer melhor. Bom, eu acho, né, que surgiu desde quando eu nasci, quando eu vim para essa terra. Porque desde pequena, meus pais sempre falam que eu sou aquela criança curiosa, que adora mexer com barro, fazer arte no fundo do quintal, criança de subir subir em árvores, né, pegar laranja do pé. Então, assim, eu fui crescida, né, no interior, aqui em Pindamonhangaba. Mas as minhas férias eu passava numa cidade chamada Guaraci, que é a cidade dos meus avós. E lá, a gente não tinha nem televisão quando era pequena, né? Então, aquela delícia. coisa de viver mesmo a vida da forma com que toda criança deveria viver. Sim. Então, eu sempre gostei muito de sinergia, alquimia, de mexer com barro, com terra. E quando eu tive mais ou menos os meus 12 anos de idade, eu comecei a perceber que eu amo arte. Então, eu sempre fiz cursos de desenho, eu pintava quadros. E a estética com a arte, a estética botânica natural, tem tudo a ver. Sim. Então, desde pequena eu gosto de mexer com coisas, alquimia, sinergias. Então, quando eu me formei, né, depois com 18 anos, eu fiz faculdade de estética e cosmetologia, por mais que meus pais não queriam de forma alguma. Eles queriam que eu fosse médica, arquiteta, tudo, menos esteticista. Ai, que bom que não ouviu eles, gente, porque ela é maravilhosa no que faz. E eu segui mesmo o meu sonho, né? Falei, não, quero ser esteticista, realmente mexer com pele, né? Tratar as pessoas através dos cosméticos. E então, eu me deparei com um mercado de cosméticos sintéticos, porque na faculdade, quando você aprende a cosmetologia, que às vezes é patrocinada, né? Que entra nas empresas, nas universidades. Então, eu não conhecia o cosmético natural. Fui conhecer só depois, trabalhando e atuando. Aí é uma longa história que em algum outro momento eu te conto. Você sempre trabalhou com essa parte de cosmetologia, então? Não teve outra área na sua vida? Sempre foi a sua direção? Sim, né? Voltando um pouquinho, eu escolhi fazer a faculdade de estética, me formei muito jovem, né? Fui para São Paulo, casei com 18 anos e comecei a já iniciei na faculdade de estética e cosmetologia. Uhum. Na faculdade, eu me deparei com uma cosmetologia básica, sintética, tradicional. Uhum. Mas numa oportunidade que nós tivemos, que meu marido foi transferido para a Finlândia, foi onde eu conheci a cosmetologia biocompatível, a cosmetologia natural. Entendi. E o que fez você sair da sintética para o natural? Falou assim, não, é isso que eu quero. Por quê? Qual a diferença ali do sintético para o natural que mexeu com você, que te deu esse desejo de mudar a linha que você estava seguindo? Os resultados, Van, eu vejo assim que o resultado daquilo que é biocompatível, daquilo que é natural, traz um efeito muito mais impactante. E também o equilíbrio físico, mental, energético, espiritual, né? Os cheiros, os aromas. Eu vejo que Deus deixou pra gente isso tudo, essa oportunidade da gente acessar os produtos naturais, né? Então você consegue usufruir
e trazer para você realmente um resultado que traz esse equilíbrio todo que eu acabei de dizer agora, né? Sim. Então, cheiro, para mim, foi um dos meus primeiros... foi o que mais me motivou, me motivou, né? De falar assim, não, a partir de agora eu quero só usar produtos naturais, porque as clientes têm uma sensação de prazer e bem-estar muito diferente do que uma cosmetologia sintética. Sim, e faz todo sentido para mim, assim, porque no consultório eu trabalho muito com as minhas pacientes a parte de ativos naturais, é o que você falou, Deus deixou tudo tão acessível pra gente, tão perfeito, né? Eu vejo, assim, que o alimento, que é uma fonte ali eu falo que é o remédio que Deus deixou pra gente também, né? O alimento certo, na quantidade certa, os chás, os ativos naturais, todo esse conjunto, eles realmente conseguem transformar a saúde de uma pessoa sem precisar do uso de fármacos. Isso. E na sua linha é a mesma coisa, né? O natural ali consegue transformar aquela pele, consegue entregar para aquela pessoa o que ela precisa, sem precisar das químicas, né? E tem o outro lado também, né, Su? Eu estava conversando aqui até no podcast anterior a esse, com a doutora Raquel Sembranelli, e a gente falou muito dessa parte do sintético, porque tem as químicas que são tóxicas para o nosso corpo, né? Os petrolatos, o alumínio, os sulfatos, enfim. E alguns ativos que até vão desequilibrando a nossa parte hormonal, né? Então, muitas vezes você tá com um desequilíbrio hormonal ou o seu corpo não está funcionando como deveria funcionar e você fala assim, poxa, mas eu como bem, né? Eu faço atividade física, eu bebo água, não sei o quê. Mas você esquece que a sua pele é um órgão. E é um órgão exposto, né? E tudo que a gente coloca ali é absorvido e vai para a corrente sanguínea. Exatamente. Então, o que a gente está colocando, né? A nossa pele é um sistema neuroimune endócrino cutâneo. Ela é uma resposta de um todo. Né, emoção, alimento. E o cosmético, ele tem um impacto direto na pele. Direto. Né? A nossa pele, ela consome, ela se alimenta daquilo que a gente coloca, vai sim para a nossa corrente sanguínea e acaba desestruturando, né? A maioria dos cosméticos sintéticos, quando tóxicos e também os outros que não são, eles entram no nosso corpo como um disruptor endócrino e hormonal, né? Sim. Então, em resumo, não tem necessidade alguma hoje com esse mercado maravilhoso, inclusive mercado brasileiro nosso, com pessoas que estão usufruindo da nossa Amazônia, né, muitas plantações de babosas medicinais. Então, aqui no Brasil, nós estamos hoje numa grande crescente, onde as marcas estão investindo em cosmetologia biocompatível, natural, orgânica, com rastreabilidade, produtos de performance. Diferente de 10, 15 anos atrás, né? Eu mesmo não tinha opções. E hoje eu fico, não sei qual escolho, né? Eu recebo em casa muitos cosméticos. As marcas me mandam para eu validar, para eu conhecer. E cada vez eu fico mais encantada. Que eu falo, uau, chegamos no momento que a gente tanto esperava. Existe, acredito eu, porque eu já fiz parte, eu vou ser super sincera, eu já fiz parte desse ciclo de pessoas, de um preconceito, né? De, poxa, tudo agora não pode, né? Tudo faz mal, eu vou ter que viver dentro de uma bolha, não sei o quê. Só que eu comecei a entender assim, poxa, eu já faço uma coisa ou outra que eu sei que não é benéfico para o meu corpo. Eu adoro uma taça de um bom vinho e eu não abro mão. Então, algumas coisinhas, às vezes eu como um doce, uma sobremesa num restaurante, uma sobremesa que eu gosto, com açúcar. Vou na minha mãe, como um bolo com trigo, com açúcar. O que eu posso fazer para diminuir esse impacto no meu corpo? Então, se eu posso trocar lá o meu desodorante, né? O meu hidratante, a minha rotina de skincare, por que não? E eu comecei para essa linha, até tô com a minha unha aqui que não tá muito bacana, porque eu tirei a esmaltação em gel, que para mim começou a não fazer sentido dentro dessa troca que eu tô fazendo. Inclusive, vou querer consultoria depois, tô querendo trocar maquiagem. Exatamente. Inclusive, hoje, um dos meus maiores, o que mais ocupa o meu trabalho, né, digamos assim, que é dos setores que eu mais amo,
é dar as consultorias mesmo, a gente chama desse nome mesmo. A minha especialidade é pré e pós-parto, eu atendo muitas grávidas, né? Essa semana que vai entrar agora, eu olhei minha agenda, levei um susto de tantas grávidas que as meninas estão colocando na minha agenda, porque quando a mulher passa nessa fase, ela está grávida, a vida dela muda. Ela fala, e agora? Não sou só eu. Ela não pode mais pensar só nela. Tem um bebê né? aqui. E aí, qual é a tinta que eu posso usar? Quais são os esmaltes que o mercado tem hoje? Quais são os cosméticos? Então, amplia muito essa visão dela, essa responsabilidade sobre a sua saúde e a saúde do bebê. Por isso que a maioria das mulheres também, depois da gestação, passa a ter um olhar até mais integrado para a sua saúde, né? Sim. Começa a consumir a comidinha do neném. De repente, vê que gosta de frutas e legumes. E que não é tão difícil você usufruir da natureza, né? Pra gente se alimentar. Ai, que seja esse processo aí para as grávidas, para as não grávidas, pensar na saúde como um todo, né? Ser saudável, gente, não é só comer bem, fazer atividade física. Tudo que você coloca no seu corpo, tudo que o seu corpo absorve, gerenciamento de estresse, sono, hidratação, tudo conta, né, Su? Sim. Tudo conta. E a pele responde a tudo isso também. E a gente não pode ficar olhando para isso tudo e falar, nossa, que difícil, eu não faço nada disso. Faça o mínimo que você consegue, né, Van? Então, que nem todo dia vai ser possível tudo, né? Com certeza. Tem dia que você não vai dormir bem, mas você se hidratou o dia inteiro, né? Tem dia que o estresse tá lá em cima, mas você fez atividade física e comeu bonitinho. Mas eu vou te dizer que o cosmético, de todas as transições que as pessoas escolhem fazer, é a mais prazerosa justamente por conta do cheiro. Eu tô amando. O aroma. Né? O aroma do natural é muito bom. Te faz a chegar mais rápido naquele produto, né? Então, você sabe que você vai usar um creme corporal com laranja, né? E que vai melhorar a sua ansiedade. Então, ou então você vai usar um hidratante que contém lavanda e que vai melhorar a sua qualidade de sono. Então, o cheiro, que é aquilo que você faz, ai, que delícia. Então, é uma das transições mais gostosas que as pessoas fazem, né? Claro que além da alimentação, eu sou suspeita, eu gosto muito de comer comidas de verdade, né? Sim. Mas se tem uma escolha, comece pelo cosmético, que eu tenho certeza que a pessoa vai trazer um despertar para as outras partes também. E se precisar de dicas, pode comentar aí no canal, né? Só que a gente entra lá para responder. A sua da consultoria também, só chamar, né? Sim. Suelen, fala uma coisa para mim. A gente começou falando do Aivu. O que seria o Instituto Aivu? A gente já entendeu que é sopro de vida, mas o que significa? O que é? O que acontece nesse instituto? Ótimo. A princípio, quando eu pensei em abrir um licenciamento das minhas técnicas, eu tinha pensado, até porque a consultora falou, tem que ser Suelen Campagnolo licenciamento. E eu fiquei pensando, né, hoje existem tantas clínicas, tantos espaços para todo mundo carregar o meu nome, eu acho muita responsabilidade e muita briga até de identidade, né? Então eu quis trazer um nome onde as pessoas pudessem usufruir dos meus protocolos e das minhas técnicas, mas que ela pudesse manter o seu estilo, a sua essência, o seu nome, a sua marca. Então, eu desenvolvi um menu de serviço de técnicas corporais, faciais e capilares, um menu de serviço muito bem estruturado, muito viável, até inclusive comercialmente falando, com uma alta rentabilidade, lucratividade, né? Então, as clínicas e os espaços que estão em busca de um cuidado mais integral, que tem esse zelo, essa preocupação com a natureza, né? Que tem essa reunião, essa preocupação com esse um todo. Então, eles compram as minhas técnicas e os meus protocolos e eles ficam exclusivos nessa região para que eles possam chamar os seus clientes para realizarem esses protocolos, né? Que é o sopro de vida. Bacana. Então, no Brasil, nós temos em média de umas 30 clínicas. Na Europa, nós estamos em 4 ou 5, não lembro exatamente. Agora, nós entramos agora recentemente nos Estados Unidos também. E aquela terapia Spoon faz parte desse... As Spoon Therapies, que é uma colher de madeira que eu desenvolvi na pandemia, ela é um instrumento, né? A Spoon Therapy é um instrumento de madeira que auxilia mulheres, homens, todos, a cuidarem da pele através das massagens, das técnicas, né? Eu nem trouxe, eu devia ter trago, né? Na próxima vez eu vou trazer para você ver. Você já conhece, mas das pessoas verem. Então, com a massagem facial, você realizando todos os dias, além da colher ter ter uma temperatura agradável, é gostoso, né? Ela tem uns barulhinhos que também te aproxima, sabe? Parece que você está ali no meio do mato. Então, as colheres de madeira, elas melhoram a qualidade da pele, ajuda na
permeação desses princípios ativos, dá um efeito lifting, drena. Então, a gente ensina várias técnicas de massagem com as colheres de acordo com a necessidade que você tem no seu rosto no dia. E é legal que você lançou isso na pandemia, né? Justamente quando a gente não podia ir até as clínicas, receber esse carinho, esse agrado que toda mulher gosta, né? Sim. E aí você poder fazer esse autocuidado em casa. Que bacana, Su. Foi. A gente desenvolveu um óleo em collab com uma marca, que é o Óleo Therapy, junto com as colheres de madeira. Então, era assim, era a estética, né, da Sueli em casa. As pessoas se sentiam muito acolhidas, começaram a se olhar. Então, eu fazia muitas técnicas do olhar no olho mesmo, espelho, olhar no espelho, trazer palavras positivas. Então, foi um momento que a gente conseguiu se acolher muito. Nossa, a gente atingiu um número muito grande no nosso Instituto de mulheres querendo esse autocuidado. Sim, e eu vi também que lá na Casa Conceito vocês desenvolveram o mês passado, né? Um projeto para mães atípicas também. Nossa, foi muito bonito. Gente, acompanha lá a página, depois eu vou deixar o arroba para vocês. Foi muito bacana você ver essas mães conseguindo parar para receber carinho, né? Porque é uma demanda muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande ali nas costas daquela mãe. E ela poder parar e ser cuidada, né? Deixar de cuidar por algum momento ali, 1 hora, 2 horas, para ser cuidada. Como isso faz diferença, né? Muito. Nossa, a mulher que não tem a oportunidade de se olhar e cuidar, cedo ou tarde ela adoece. Né, vem as doenças autoimunes. Então, assim, o cuidar, o zelo, a gente cuidar do nosso templo, digamos assim, é uma responsabilidade, é algo que a gente tem que seguir, fazer muito bonitinho mesmo, não deixar de lado, né, esse te olhar, esse silenciar, esse momento de se amar em primeiro lugar. E aí, quando uma mamãe atípica, ela deixa muitos anos, muitos meses esse cuidado de lado, a depressão vem, a tristeza, outras doenças, né? Então, a gente incentiva muito elas, assim, mantém esse cuidado, mesmo que seja a cada 3 meses, faça algo para você, só para você, nem se for um cafezinho da tarde entre você e você mesma, com você, né? Sim. Porque você precisa estar bem, de fato, para cuidar das outras pessoas. Nossa, isso é perfeito. Eu falo muito isso para as minhas pacientes. A maioria das minhas pacientes são mães. E mãe, não importa, mãe atípica, mãe não atípica, mãe é aquela coisa de doação, né? É bonito, é bacana, mas a gente não pode esquecer que tudo começa na gente e parte da gente, né? E quando a gente tá melhor com a gente mesma, a gente consegue entregar melhor pro outro. E não é um egoísmo isso. Na verdade, é um gesto de amor. O amor próprio é um gesto de amor pelo próximo, né? Então, eu falo muito para elas assim, ó, 1 vez na semana que seja, sabe? Tira ali meia hora, 1 hora, vai fazer uma drenagem. Eu não tô falando de fazer a unha e de treinar, porque isso já virou até meio que uma obrigação, né? Hábito, né? Um hábito. Mas de você parar para ler um livro. Eu tava conversando com uma mãe esses dias no consultório, e aí a hora que eu falei isso, eu li um livro, ela falou assim, nossa, eu amo ler, faz tanto tempo que eu não leio. Olha. Eu falei, quanto tempo? Ela, desde meu filho nasceu, uns 2, 3 anos. Até esqueceu o que gostava. Até esqueceu o que gostava. Isso a hora mesmo. que eu falei pra ela ler um livro, ela, meu Deus, eu amo ler. Olha que legal, né? Que lindo. Então você parar para se olhar, para se colocar como prioridade, sabe? Em alguns momentos da sua vida, né? Faz um chá, eu falo, faz um escalda-pés para você em casa, pega a bacia lá da lavanderia, não tem problema, higieniza, põe água, põe sal grosso, põe umas ervas, um pinguinho de óleo essencial. Aquele momento é seu. Às vezes a gente capricha tanto para entregar algo pro outro e esquece de caprichar para entregar pra gente. Diz, é um momento sagrado. Né? É sagrado mesmo. E a gente às vezes vai deixando de lado algo tão pequeno de custos baixíssimos, que é o que vai aumentar a nossa resistência imunológica para a gente continuar, né? Sim. Ô Sui, hoje você tá com a Ivo aqui no Brasil, Europa, né? Está entrando nos Estados Unidos, mas todo mundo tem um começo. Eu li um pouquinho da sua história lá, assim como eu, seu começo não foi fácil. Teve perrengues, né? Eu comecei, menina, numa sala emprestada, dentro de uma empresa de TI.
E eu tinha que ficar monitorando ali a entrada e a saída da paciente, com entrada e saída de funcionário, com escada, com ferramenta. Nossa, eu passei muito aperto. Conta um pouquinho pra gente, como que foi esse começo seu aí? Tem muita história engraçada. Tem. Quem olha, às vezes, né, na nossa vida e vê o de hoje, e fala, nossa, né, ficou fácil pra ela. Veio de uma família que tem dinheiro, casou com um homem que tem condição, né? Tem todos aqueles julgamentos. Eu me casei muito cedo, com 18 anos. E quando nós fomos pra São Paulo, eu nunca esqueço que meu pai falou, bom, vocês querem casar, papai tá feliz, né? O papai ama o seu futuro marido. Mas a partir do momento que você se casar, tudo que você precisar conquistar e ter é com seu próprio dinheiro. E eu falei, nossa, e agora? Como será que é trabalhar? Eu nunca tinha trabalhado. Eu tinha feito sobrancelha das amigas no quintal. Se eu cobrei R$2, deve ter sido muito na época. E então nós íamos mudar para o Canadá, porque meu marido estava para mudar para lá, mas no meio do caminho, no percurso, ele foi contratado por uma empresa que é de São Paulo, né, de tecnologia. E então, assim, nós casamos e ficamos, acredito que mais ou menos em média de uns 5, 6 anos, morando de favor em uma das casas que minha sogra, né, tinha, né, tem em São Paulo, na região da Zona Leste, Vila Ema. E eu comecei a atender na minha casa. Eu fazia faculdade e atendia em casa. Bom, não tinha a mínima noção de empreender, por mais que eu cresci dentro de uma família que empreende. Meu pai era comerciante, começou a vida vendendo geleia de porta em porta, vendia madeira, ele vendia sempre alguma coisa. Então, a parte comercial eu já tinha meio que aprendido, né, junto com ele. E também é muito intuitivo, mas a parte de negócio, gestão, fazer as coisas crescer. Eu tinha, né, um monte de crença limitante, eu não queria cobrar de ninguém. Tudo eu queria fazer de graça para todo mundo, ainda mais que era na minha casa. Então, eu era a rainha de dar os serviços sem cobrar, né? E tive depressão, né? Eu passei por uma situação bem delicada. Tive, assim, um momento de... Talvez... Não durou muito tempo, graças a Deus, mas uns 6 meses. E hoje eu olho para trás e vejo que essa depressão eram traumas mal curados, maltratados, né? Agora com quase 40 eu consigo enxergar isso. Na época eu não tinha esse conhecimento. E acabei tomando vários remédios, eu não tinha conhecimento também sobre os cuidados integrais. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, se eu soubesse, mas não adianta a gente ficar olhando para trás, se eu soubesse, que você não tinha nem que saber mesmo. Né? Tem que passar aquilo que tem que passar, né? Por isso você está aqui onde está, do jeito que está, né? Sim, e a minha depressão foi muito silenciosa, né? Então eu não aceitava e não conseguia acreditar que eu tinha aquilo, isso foi muito perigoso. E o que me curou, claro, Deus sempre em primeiro lugar, mas ele me trouxe uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta de se olhar. A gente acabou de falar de se olhar, né? Sim. De parar um pouquinho. Foi um espelho. Eu tive uma profissional que trabalhava na minha casa, ela fazia faxina pontualmente e um dia, muito carinhosa, eu falo que Deus sempre colocou mulheres na minha vida que era como se fosse mãe, tia, irmã, sabe aquela pessoa que te olha e cuida de você com amor e carinho? Sim. E essa moça que chama Carmen, nem sei onde ela tá hoje, eu chamava ela de Carminha, ela tirou um espelho das minhas caixinhas de presente de casamento, que antigamente você ganhava tanto presente que você enfiava lá nos armários não tinha lista. Sim. Então você ganhava 10 jogos de panela e jantar, ficava... né? Então, devia ter, mas eu não lembro. Eu só sei que a quantidade de presente era tão grande que eu tinha que estocar nos armários da cozinha. E um dia, do nada, ela me aparece com um presente no meu quarto, num dia que eu não queria sair do quarto de jeito nenhum. E ela falou assim, olha só, abri um presente de casamento pra você ver aqui. Deu, ai meu Deus, o que será que ela foi abrir? Mais um jogo de panela, né? E era um espelho, eu tenho esse espelho até hoje. Um espelho redondo, com os rococozinhos, pezinhos curvados, meio antigo, coisa mais linda. E quando eu levantei, eu olhei esse espelho, que eu olhei para mim, dentro dos meus olhos, que eu olhei meu rosto, eu voltei nos meus 12 anos de idade. Não voltei na minha infância, eu voltei nos meus 12 anos de idade. Aí eu lembrei da Sueli, engraçada, meu apelido era Sunegão. Eu era da bola, do futebol, tenho cicatriz no corpo todo. Eu era aquela menina que não penteava o cabelo. Eu acho que nem os dentes devia escovar, que eu vejo a minha menina de 10 anos, eu falo, Antonella, você é muito bagunceira, né?
Então, eu era a criança do skate, a criança do patins, a que não tinha aquele negócio de ficar linda, maravilhosa. Eu não tive essa fase de querer... Ai, nossa, eu acho que eu nem passei por essa fase, porque logo com 15 anos eu conheci o meu marido e acabei me casando com 18, né? Então, eu era muito moleca. E, de repente, me olhei e falei assim, cadê essa menina? Que pode ser quem ela é, que pode jogar bola, que pode, né, brincar de skate, de fazer brincadeira, de falar o que quer. Porque, de repente, eu entrei num universo em São Paulo, onde o padrão é muito importante, a beleza é muito importante. Você precisa ser, né? A posição, a forma de você falar, a sua forma de se comunicar. Você já é uma mulher casada. Então, me gerou muitas cobranças. Essas cobranças, chegou uma hora que precisou sair de mim. Então, a terapia do espelho, ela é libertadora. É você se olhar no espelho e dizer todos os dias o quanto você é maravilhoso, o quanto você se ama, o quanto você é importante, o quanto você vai realmente conseguir. Porque não adianta a gente terceirizar essa responsabilidade, né? Com certeza. Ela é nossa. E todos os dias eu fui fazendo uma atividade de colocar a mão no meu rosto, me olhar, passar a me amar. E não demorou muito tempo, eu estava já desmamando os medicamentos e, graças a Deus, nunca mais passei por essa situação, né, dessa vulnerabilidade tão grande. Bom, acabei entrando no tema, não era bem esse que você tinha me perguntado. Não, mas isso importa muito, até mesmo porque eu acredito que muitas mulheres que estão nos assistindo vão se identificar, talvez não por depressão, mas sabe, quanto tempo eu não paro para me olhar, para lembrar de quem sou eu, né? Às vezes a vida, com tantas funções que a mulher tem hoje, né? Esposa, mãe, a casa, o trabalho, muitas mulheres empreendedoras, né, que tem que dar conta do negócio e fazer acontecer. E existe um risco muito grande da gente se perder no meio desse caminho. Verdade. Eu já passei por isso, sabe? Ainda mais hoje em dia, que o mundo é todo, né, digital, Instagram, então você tem que parecer muito. E chega uma hora que nessa de você se preocupar tanto em parecer, você começa a deixar de ser. Verdade. Aí você só parece. Você perde a sua identidade, né? Precisa fazer essa pausa, sabe? Falar, opa, pra onde eu tô indo? Quem sou eu? Quem sou eu? Essa sou eu? Cadê eu? Sabe? Deixa eu resgatar, deixa eu parar, deixa eu me olhar. Verdade. Isso é muito importante. Verdade. O mercado, às vezes, ele de uma forma... Ele nos posiciona como uma mulher de sucesso, uma mulher que consegue fazer tudo, que não deixa a peteca cair. Mas chega uma hora que a peteca tem que cair, a gente tem que tirar essas capas e olhar mesmo para aquela menina que nós somos de verdade. Eu falo que a criança e a adolescência, mais até a criança, é o que você é até hoje. Só que você acabou se transformando porque entrou um relacionamento, que você de repente se casou, entrou uma outra família, entrou uma profissão, entrou a responsabilidade de você ser uma mulher adulta, né, uma grande empresária, e nessa hora que você olha para trás, você fala, onde eu me perdi? Aonde é que ficou faltando, né? Então, hoje, eu consigo, com toda a tranquilidade do mundo, ser aquela Suelen. Se tiver que falar uma bobeira de vez em quando, vai sair, é da minha avó, não tem como segurar. Às vezes até uma parte boa. Você fala, meu Deus, eu não posso falar isso. Não, posso sim, essa sou eu, né? Então, desengessar, sair mesmo daquela coisa que o mercado te fez ser, né? Até gostoso. Mesmo essa coisa da comparação, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Nas redes sociais, principalmente, você fica vendo as mulheres, assim, é um sucesso, é uma vida perfeita, né? Só que nas redes sociais você mostra aquilo que você quer, né? E ninguém vai ficar, é claro, ninguém vai ficar mostrando a parte difícil e triste da vida. É o normal, nem eu vou ficar mostrando. Mas você tem que entender que existe uma vida fora dali, né? E sair dessa coisa de comparação. Você tem a sua vida, a pessoa tem a dela, ela tá no ponto dela, você tá no ponto seu e tá tudo bem, tá tudo certo. Uma vez me perguntaram, quem é que te inspira hoje? Quando eu busco inspirações em redes sociais, muitas delas eu até conheço como cliente, já atendi em São Paulo um dia. Hoje eu vejo algumas amigas que se tornaram grandes influenciadoras, grandes nomes, que eu conheci elas antes de se tornar esse grande nome, né, em rede social. E são mulheres que buscam equilíbrio físico, mental e espiritual. Acho que a gente nunca ouviu falar tanto disso, né?
que não mostra só luxo e resultados, né, do seu trabalho, mas sim esse cuidado mesmo, sabe? Com a família ou consigo, uma jornada, trazendo equilíbrio espiritual principalmente. Eu acho tão bonito. Então, quando eu olho para alguém que eu falo, nossa, que inspiração, são essas pessoas. Porque eu sei que por trás de uma mulher que veste uma camisa, um blazer, está lá em Nova York ou está em Paris falando de sucesso profissional, de repente faltam algumas outras coisas na vida dela, né? Sim. Então não adianta a gente querer viver e mostrar só o sucesso profissional. Eu acho que o sucesso espiritual, para mim, é o que a gente mais hoje busca, sabe? Sim, esse equilíbrio mesmo, certeza. de não precisar ter as coisas e sim ser aquilo que a gente está realmente buscando, né? Ai, que delícia! Com certeza isso vai falar com muitas mulheres. Você falou do espelho e eu lembrei de uma palestra que eu fui, que eu achei muito interessante o exercício que a palestrante passou, que ela falou assim, quem aqui já ficou 3 minutos se olhando na frente do espelho? Não para tirar foto, nem para fazer um vídeo, se olhando. Aí 2 levantaram a mão. Ela falou assim, quem aqui já ficou 1 minuto se olhando no espelho? Aí mais da metade levantou a mão. Ela falou assim, dessas pessoas que ficaram 1 minuto ou 3 minutos se olhando no espelho, vocês conseguiram ficar esse tempo se olhando no espelho sem se colocar defeito? Aí todo mundo quieto. Ela falou assim, e é engraçado como a mulher, ela consegue ver beleza fora dela, né? A gente para, às vezes, na frente do mar e fala, nossa, que lindo. Ou de frente para uma montanha, ou aqui na vista mesmo do estúdio, Verdade. né? Chegou, nossa, que vista linda, não sei o quê. E tudo isso é criação de Deus. E você é o quê? Criação de Deus. E aí você não consegue parar e se olhar no espelho sem se colocar defeito. Verdade. É muito forte isso, né? Eu acho que é algo pra gente refletir. Exercitar verdade. mesmo, porque no começo não é fácil. Hoje em dia, as redes sociais, a mídia, de forma geral, colocam um padrão em cima da gente que muitas vezes é pesado, né, para a mulher. Então, esse exercício de tanto você buscar ser a sua essência, né, a Suelen moleca, enfim... E também esse lado de se desprender um pouco desses padrões de perfeição, né? Você busca a sua melhor versão. Exercer a autenticidade, né? Eu acho que a marca registrada, cada uma tem uma. E Deus é tão maravilhoso e tão perfeito que não fez ninguém igual. É tudo tão diferente, né? As minhas meninas, como são diferentes uma da outra, de padrão de tudo. São serizinhos diferentes em tudo. Não tem nem o dedinho do pé que é igual. E eu tenho conversado bastante que nessa fase de descoberta, né? De se olhar mais, de comparar. A mamãe, a fulana da minha sala perguntou se eu faço chapinha. Mas eu faço escova e eu faço porque eu gosto. Mas tem algum problema em fazer chapinha? Eu falei, não, se você gosta de fazer escova e você se sente feliz, se sente bem, tá ótimo. Mas que isso não se torne o que você é, porque o seu cabelo é um cabelinho enrolado, né? Sim. Aí a pequena já não tá nem aí pra nada, né? Então às vezes eu tenho que até dar uma cutucadinha lá, tem que pentear o cabelinho, o filho não é tão assim também, né? Mas a gente tem conversado e uma vez eu falei pra elas assim que o Papai do Céu, faz tempo já que eu falei isso pra elas, desenhou elas de uma forma que a estética e a beleza não é só isso, é muito mais do que isso, que a gente vai precisar de cada pedacinho do nosso corpo, do jeitinho que é, para um dia a gente se encontrar com uma outra pessoa que é igualzinho, que Deus também fez, o jeitinho, para nascer as outras pessoas, porque tá tudo programado, tudo projetado. A sua profissão, onde você vai trabalhar, a forma com que você vai se comunicar, o seu corpo também precisa disso, sua cor de pele, seu cabelo, porque tá tudo muito organizado. Tudo então, comunica, né? Tá tudo organizadíssimo, né? Então você tem que realmente se olhar e ver que aquilo tudo é uma beleza que foi fabricado pelo Papai do Céu, né? Que existia um projeto atrás disso tudo. Ah, por que essa minha pinta tá aqui? Porque o Papai do Céu quis que fosse assim. Ah, por que eu tenho essa deficiência? Porque o Papai do Céu quis que elas fosse são assim. Autoestima lá em cima. Elas são. Que então, maravilha. elas não têm comparações, graças a Deus, né? Elas não ficam se preocupando com essa parte estética, porque a gente se preocupa das crianças começarem a se preocupar demais. Eu não deixo, elas não gostam, nunca deixei, nunca apoiei pintar unha.
De 4 anos de idade ganha batom, ganha maquiagem. Não gosto. Eu acho que tem idade para tudo. Eu acredito que a fase da vaidade tem que ser nossa. Nós temos que querer, não a mãe que tem que incentivar. Com certeza. Né? Eu tenho 2 filhas totalmente diferentes uma da outra. Se eu mantesse o padrão da primeira na segunda, eu ia fazer ela sofrer. Você impor algo pra ela que não é dela. Blush, ela acha a coisa mais horrível. Ela fala, mamãe, você vai de blush hoje? Eu falei, você tá de blush? Eu adoro blush. Né? Então eu acho que tem que chegar um momento da vaidade, desse desejo de você ser mais bonita, né? Naquele padrão da beleza. E se ela passar a vida inteira sem gostar de blush também, ai, tá que tudo delícia, bem, né? Tá ótimo também. Libertador. Ai, Su, que bate-papo gostoso, leve. Eu tenho certeza que agora no final a gente comunicou muito para as mulheres que estão nos assistindo, as mães também, né? Mulheres empreendedoras. Sim. Para pararem, refletirem um pouquinho, né? Pensar um pouquinho nelas, resgatar esse amor próprio. Muito obrigada por sua presença. Deixa o @ o seu, da Casa Conceito aqui pro pessoal te acompanhar. Tá. O meu Instagram hoje tá como Su Campagnola. O meu Instagram está como Su Campagnola e da minha empresa está como Casa Conceito. Eu tinha um Instagram muito grande, fui hackeada na pandemia, então eu comecei do zero o meu Instagram hoje. E a minha comunicação lá hoje é para mães, mulheres, pessoas que querem ter uma vida mais saudável, se olhar, se cuidar, e também clínicas, spas que querem empreender, trazendo essa metodologia de cuidado integral, mas sempre dentro da estética natural. Perfeito. E eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores, a Natural Vale, Academia Mexa-se, doutora Rafaela Oliveira, Suelen Campagnola e a Casa Conceito, a Nicole Rossi, maquiadora, inclusive minha maquiadora aqui do programa, e a Clínica Performance. Convidar vocês para seguirem o canal do TPM, a página do TPM no ar no Instagram. Lá tem esses cortes dessas entrevistas e de muitas outras entrevistas de outros programas do TPM, sempre com conteúdos riquíssimos. Já se inscreve no canal, quem ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal do YouTube e você também pode nos acompanhar pelo Spotify. É isso, até a próxima. Tchau.